Cuidado amanhã, porque vai acontecer um evento que pode impactar diretamente o Bitcoin e as criptomoedas. É disso que eu vou falar nesse vídeo. Vou estar atualizando a análise gráfica do Bitcoin, que deu um susto nos investidores hoje, chegando a cair de volta para a região dos 85 mil dólares, depois de bater lá nos 90 mil dólares. Eu vou falar disso nesse vídeo, vou atualizar também a análise dos eventos macroeconômicos que podem impactar o mercado amanhã, como você pode interpretar esses eventos. Também vou estar atualizando a análise de sentimento do Bitcoin, a análise gráfica das principais criptomoedas que estão corrigindo hoje com esse movimento de correção do Bitcoin. Mas antes de continuar, meus queridos, não deixem de primeiramente se inscrever aqui no canal Criptográfico no YouTube, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o like para dar aquela força, deixar seus comentários aí embaixo e também seguir o nosso canal no Telegram, porque lá as novidades chegam ainda mais rápido. E bora lá falar da situação do Bitcoin, comentar sobre o que está acontecendo hoje. E pessoal, indo aqui para o gráfico do Bitcoin, o que está acontecendo, né? Pessoal, hoje a gente teve aí vários movimentos muito rápidos, né? O mercado com uma volatilidade muito alta. O Bitcoin chegou a subir ali para a região dos 90, caiu para a região dos 85, subiu de novo para a região dos 90 e caiu de novo agora no final da tarde. E aí, Tainan, o que você está vendo no gráfico? Pessoal, sinceramente, em termos de análise gráfica, que eu não vejo nenhum padrão gráfico novo em relação ao que a gente tinha nos últimos dias, mas tem algo importante aqui no gráfico, que é a região dos 90 mil dólares, que eu mencionei que o Bitcoin estava ficando sem liquidez acima nos últimos dias para continuar, e por enquanto a região ali dos 90 mil dólares está sendo uma região de resistência que está impedindo que o Bitcoin continue subindo, pelo menos por enquanto, no curto prazo, tá? Tainan, mas você tinha falado que não tinha resistência? De fato, pessoal, a gente não tem resistência no sentido tradicional de uma barreira que a gente vê um ponto, por exemplo, a região dos 72 mil dólares, que o Bitcoin batia e não passava, tá? E, de fato, a gente não tem esse tipo de resistência. Mas é normal, depois que o mercado sobe muito, como esse salto que o Bitcoin deu nos últimos dias, ele estava 60 mil dólares, foi para 90, pessoal. Uma subida aí de 50%, tá? Em poucos dias é normal ele chegar em um valor redondo e as pessoas começarem a realizar lucro, o pessoal que está operando esse movimento de alta que a gente teve nos últimos dias, tá? Isso não quer dizer que o Bitcoin vai reverter. E para mim, pessoal, saber se o Bitcoin vai cair ou não vai depender muito de um evento que a gente vai ter acontecendo amanhã, que é a divulgação do dado de inflação do CPI dos Estados Unidos. Vai sair amanhã às 10h30 da manhã, no horário de Brasília. Vai ser divulgado aí o núcleo do CPI, a expectativa é que venha 0,3 em relação ao mês de outubro. O CPI cheio, a expectativa no anual, na base de um ano, é que venha 2,6, né? A expectativa já é uma subida. E na base mensal, a expectativa é que o índice cheio fique em 0,2%, tá? Se a gente tiver esses dados de inflação amanhã vindo acima da expectativa, isso pode ser ruim para o Bitcoin e para as criptomoedas, porque os investidores podem começar a entender que o Fed talvez não possa cortar os juros no início do ano, aliás, no final desse ano, né? A gente tem um corte de juros esperado para dezembro. Se a inflação começar a mostrar as caras, como aconteceu no ano passado, pode ser que o Fed, o Jerome Powell, pode falar, olha, a gente agora vai mais devagar, tá? Ele falou na última reunião do Fed, o mercado não deu muita atenção, mas ele falou que eles não têm pressa para cortar os juros. Se for preciso parar, por um tempo eles param, tá? Então, a gente tem que tomar um certo cuidado com isso e avaliar como esses dados vão vir amanhã, porque eles são extremamente importantes para o mercado nesse momento e a gente não pode ter surpresa com essa inflação vindo muito acima do esperado, tá? Se isso acontecer, meus amigos, se a gente chegar amanhã às 10h30 da manhã e o índice, o núcleo vier 0,4, 0,5, na base anual vier 2,7, na base do índice cheio do CPI vier 0,3, 0,4, pode ser um sinal de perigo e a gente pode ter o mercado aí fazendo um movimento ruim, tá? Lembrando que o mercado está subindo nos últimos dias, o mercado está em euforia extrema, tá? O mercado está operando o famoso Trump Trade, né? O Donald Trump ganhou na semana passada, isso deixou o mercado extremamente eufórico, extremamente animado, só que o problema é que está todo mundo muito comprado, tá? Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado amanhã com esse dado do CPI. Ele não pode vir aí muito acima do esperado, porque depois de amanhã
a gente vai ter o Jerome Powell, inclusive, falando, tá? Depois de amanhã, né, na quinta-feira, dia 14 de novembro, às 17 horas da tarde, o Jerome Powell vai fazer um discurso público e o mercado vai estar de olho para ver se ele vai falar alguma coisa sobre esses dados de inflação que vão ser divulgados amanhã e depois de amanhã também. Tá? Na quinta-feira também nós vamos ter às 10h30 da manhã o PPI, que é o índice de preço ao produtor dos Estados Unidos de outubro, que também é um dado macroeconômico muito relevante. Tá? Então, vamos ver amanhã como esse dado vai sair, porque se a gente tiver inflação acima do esperado, a gente pode ver o mercado corrigindo, tá? Como eu disse, o mercado está na máxima histórica, o mercado está em ganância extrema. Quando o mercado está assim, qualquer susto que o mercado toma, qualquer coisa inesperada que acontece, acaba sendo suficiente para desencadear bastante volatilidade. Eu não quero dizer que o Bitcoin vai cair para 20 mil, para 12 mil dólares, não estou falando nada disso, só estou falando que o mercado pode tomar um susto, como está todo mundo muito comprado, o Bitcoin poderia fazer um movimento abaixo dos 80 mil se, por exemplo, esse dado viesse acima, tá? Mas, detalhe, a gente não sabe se esse dado de inflação vai vir acima ou não. Ele pode vir bom. Se ele vier bom, eu acho que é o contrário, tá? Aí vai ser uma continuação do rally, porque o mercado vai olhar e falar, olha, o Donald Trump, que era quem a gente queria, ganhou. A inflação está abaixo do esperado. É sinal de que o Fed vai cortar juros em dezembro, então continua a festa, tá? Então o mercado pode interpretar dessa forma. Em termos de análise de sentimento, pessoal, a gente está tendo umas oscilações aí que estão me chamando a atenção na taxa de funding, tá? Ela tem subido nas últimas horas aí, ela voltou ao normal, mas essas subidas aqui, essas oscilações muito bruscas para cima mostram um pouco de pressão compradora, tá? O long short rate aqui ontem estava na casa do 0,7, agora está na casa do 0,9, ele está mais próximo de 1, tá? Isso não necessariamente significa que o Bitcoin vai cair, né? O long short rate ainda está abaixo de 0, tá? Ele está negativo, temos ainda mais pessoas apostando na queda do que na alta, só que pode ser que o mercado se equilibre aí nos próximos dias. Ah, Tainan, mas isso é ruim. Pessoal, se o mercado se equilibrar, tá? Vamos supor que o melhor cenário aí, na minha opinião, seria se o Bitcoin se equilibrasse nessa região entre 90 e 80 mil. Por quê? Numa consolidação do Bitcoin, poderia acontecer das altcoins terem a vez delas, tá? Porque geralmente quando o Bitcoin sobe forte, como subiu nos últimos dias, ele suga toda a liquidez do mercado. E geralmente as altcoins performam bem quando o Bitcoin está fazendo um movimento aí de correção lateral depois de uma subida forte, principalmente uma subida dessa em que ele rompeu o topo histórico, tá? Tainan, você falou da resistência dos 90 mil dólares, outro dia você estava falando dos 120k. Pessoal, 120k é o alvo da bandeira de alta que o Bitcoin rompeu para cima. Só que eu não acho que ele vai bater isso semana que vem ou daqui a um mês. Eu acho que vai demorar alguns meses para o Bitcoin chegar nos 120k, tá? Então, essa é a situação que eu vejo. No geral, a gente está tendo um equilíbrio aqui, o mercado está se aproximando de um equilíbrio aqui na análise de sentimento, o que pode significar uma possível estagnação do Bitcoin em breve, ou pior, tá? Aí é o pior cenário, se a gente começar a ter o pessoal apostando na alta a partir de agora, né? O pessoal vê o Bitcoin aqui 87, depois ele cai para 84 e o pessoal fala, nossa, tá barato, vou abrir uma posição alavancada apostando na alta. Aí as baleias começam a jogar o mercado cada vez mais para baixo para tomar o dinheiro do pessoal que está apostando na alta. Então esse aí seria o pior cenário, mas por enquanto nenhum deles ainda aconteceu. E nesse contexto a gente não pode deixar de olhar para a High Block, pessoal. Ontem eu havia falado que na High Block a gente tinha um sinal ali de que o combustível do Bitcoin poderia estar acabando, né? Combustível ao qual eu me referia seria ali a liquidez acima, tá? Porque geralmente o Bitcoin ele sobe ali para buscar a liquidez dos investidores que estão apostando na queda e cai para buscar a liquidez dos investidores que estão apostando na alta, tá? E o que aconteceu ontem? A gente teve aí o mercado consumindo toda a liquidez que tinha acima, só que, pessoal, temos uma notícia boa quando a gente olha o Liquidation Rate Map. Tem surgido mais liquidez acima e tem bastante liquidez na região lá dos 91 mil dólares. Tem acumulado mais liquidez lá, o que para mim significa que o Bitcoin pode bater nos 91 mil dólares aí nos próximos dias, talvez horas, tá? A gente também vê liquidez ali acumulando na região dos 71.600. Tainan, você acha que o Bitcoin vai cair lá? Sinceramente, pessoal, teria que acontecer uma coisa muito dramática no momento em que o mercado está nessa situação para o Bitcoin buscar 71 mil. Seria uma queda muito grande, tá? Então,
eu vejo aqui uma maior possibilidade dele buscar essa liquidez que está acima, que surgiu, que é a região dos 91 mil dólares, né? Ontem a gente tinha consumido, o Bitcoin tinha consumido toda a liquidez acima, então ele estava sem combustível, o foguete estava sem combustível para continuar a trajetória para a Lua, né? Mas apareceu mais aqui, tá? Só que a gente não tem muita liquidez em níveis muito acima, como por exemplo a região dos 100 mil dólares, que é uma região que muitas pessoas gostariam de ver o Bitcoin chegar, tá? E a gente não pode deixar de falar das altcoins, pessoal. Indo aqui para o gráfico da Ethereum, que é a mais importante delas, né? Eu ainda vejo para a Ethereum aquele fundo duplo com alvo na região dos 3.500 dólares. Ela chegou 3.440 dólares. Dá até para considerar que ela já bateu aí o alvo desse fundo duplo, tá? A gente também não pode deixar de olhar, mas assim, tá sem padrões gráficos novos por enquanto aqui na Ethereum. A gente tem que aguardar aqui e ver se ela vai fazer mais algum movimento. Solana, meus amigos, gráfico da Solana também sem nenhum padrão novo, tá? Para mim ela rompeu um padrão nos últimos dias aí, mas ela precisa romper a região dos 250, que é o topo histórico para continuar, tá? Binance Coin, pessoal, não consigo ver um padrão nela, tá? Uma moeda aí que tá meio estagnada nos últimos dias. XRP voando hoje, pessoal, Ripple tá subindo forte nessa terça-feira, o que é curioso, né? Duas moedas que estavam esquecidas aí nos últimos dias, a Ripple e a Tron, estão subindo bastante, né? Quando a gente olha o gráfico aqui da Ripple, sinceramente, eu não consigo ver um padrão gráfico. Tá subindo provavelmente aí por causa do ânimo, com a possibilidade de ter aí pessoas ligadas à política dos Estados Unidos que sejam mais favoráveis às criptomoedas. A Ripple, a Labs, ela vem sofrendo aí processos por parte da SEC que não terminam nunca, né? Então isso aí pode estar animando o mercado, tá? Mas eu não consigo traçar um alvo aqui para a Ripple nesse momento em termos de gráfico. Eu não consigo ver um padrão muito claro e confiável, tá? Dogecoin subindo mais hoje. Lembrando, pessoal, Dogecoin rompeu para cima nas últimas semanas. Um fundo duplo gigantesco com alvo lá na região dos 86 centavos de dólares no gráfico diário. Isso quer dizer que ela vai nos 86 centavos amanhã? 83 centavos? Não, não quer dizer, tá? Isso aqui provavelmente vai demorar um pouco esse movimento, pode demorar semanas, talvez até meses aí para a Dogecoin chegar nesse patamar. Tá aqui no gráfico de 5 minutos, pessoal, eu vejo a Dogecoin rompendo para cima um fundo duplo, tá? Que é um padrão que normalmente indica alta, estaria projetando a Dogecoin lá na região dos 43 centavos de dólares, tá? Tainan, será que ela vai, não vai? Ela tá meio que fraquejando aí nas últimas horas, né? Sinceramente, pessoal, eu acho que só se a coisa ficar muito ruim amanhã com os dados de inflação, tá? O cenário, na minha visão, parece bastante favorável para a Dogecoin, tá? Eu acho que o cenário está bastante promissor aí para ela, porque o Elon Musk provavelmente vai ter um cargo no governo dos Estados Unidos, tá? E por mais que isso diretamente não mude muita coisa para a Dogecoin, é uma pessoa aí que é responsável pela Dogecoin ter se destacado no mercado nos últimos anos, tá? A outra moeda importante, a ADA Cardano, pessoal, o que eu vejo aqui na ADA Cardano? Ela também parece estar fazendo um fundo duplo, mas ela precisa romper a região ali dos 58 centavos de dólares, tá? Por enquanto, a ADA Cardano aqui eu não vejo um padrão gráfico novo nela, ela está aí acumulando aparentemente para continuar o movimento, tá? Mas não rompeu nada aqui de muito relevante, então a Cardano a gente espera aí ela formar algum padrão, tá? A Tron, pessoal, Tron tá rompendo o topo histórico hoje, tá? Hoje é o grande dia para a Tron, que está conseguindo aí fazer uma nova ATH, uma nova máxima histórica. A Tron estava faltando ela passar desse topo histórico, né, pessoal? A Tron estava muito esquecida aí nos últimos dias, mas agora parece que ela acordou novamente e está subindo forte, subindo 12% no dia. E, meus amigos, eu vejo aí um espaço gigantesco agora para a Tron subir, porque ela não tem resistências mais pela frente, tá? Ela rompeu a última resistência que ela tinha, assim como o Bitcoin que estava ali, né? Quando ele rompeu a região dos 73.600, ele subiu sem parar por dias. A Tron tá fazendo a mesma coisa agora, tá? Então, gráfico da Tron aqui tá indicando que ela tem um espaço gigantesco aqui para subir, pode se valorizar bastante nos próximos dias e pode dar oportunidades de operações de trade interessantes, tá? Dá para fazer uma projeção desse pivô gigantesco aqui que a Tron estaria fazendo para a gente tentar adivinhar até onde que ela pode ir, tá? E o alvo aqui desse possível pivô seria na região dos 65 centavos de dólares, tá? Então, mas Tainan, você acha que vai amanhã, daqui a uma semana? Não, tá? Esse alvo de 65 centavos aí provavelmente vai demorar bastante aí, talvez meses aí, talvez no fim do ciclo de alta, não sei, tá? Mas
ela não tem aí agora uma resistência, ela pode se valorizar bastante. A situação da Tron tá interessante. Outra moeda importante, né, a TON, né? A TON, continuo não conseguindo ver um padrão gráfico no gráfico dela, tá? Para mim o gráfico dela tá bastante embolado. A AVAX está corrigindo hoje depois da subida de ontem, tá? A AVAX, na minha visão, ela fez aí um ombro cabeça ombro invertido com alvo na região de aproximadamente $52, tá? Então a AVAX para mim tem espaço aí para subir bastante nas próximas semanas. AVE, pessoal, é aquela mesma história, tá? Rompeu um fundo duplo gigantesco com alvo na região dos $540. Nos últimos dias ela tá meio fraquinha, tá? Ela tá meio parada e hoje ela caiu até bastante, né? 7% de queda, mas é uma moeda aí que eu vejo como uma criptomoeda que tem upside, tá? Ela tem potencial de subir aí nas próximas semanas, talvez meses, tá? Outra moeda aí que eu não posso deixar de falar é a Monero, pessoal. A Monero tá bem fraquinha, tá? Infelizmente, ela está caindo aí. Quando eu olho aqui no gráfico, a impressão que eu tenho é que ela está formando aqui uma espécie de topo triplo, né? E rompendo isso daqui para baixo, pessoal, o gráfico da Monero pode indicar uma correção, tá? O alvo para ela pode ser na região ali dos $140, que não é muito legal para Monero, tá? Outra moeda importante aí que a gente tem que falar, né? Não é uma moeda muito importante, mas ela tem sido importante nos últimos dias, né? É a S-Trump, pessoal. A S-Trump subiu aí nos últimos dias forte. Ontem ela subiu 100%, pessoal. 100% no dia, tá? Mas ela voltou a cair, como eu falei com vocês, pessoal. Isso aqui é uma meme coin baseada na eleição dos Estados Unidos, tá? Ela não tem aí um fundamento. A Trump Coin, que foi criada lá em 2016, ela subiu na véspera da eleição, passou a eleição, Trump ganhou, ela caiu, tá? Então, muito cuidado com essas meme coins, tá? A X-Empire, pessoal, também parece que entrou em um processo de correção. Muito cuidado com essas meme coins agora. Se a gente não tiver uma queda da dominância do Bitcoin em breve, né? Ou seja, o capital começando a fluir do Bitcoin para as altcoins, a situação para essas altcoins menores, essas meme coins que subiram muito nos últimos dias, pode ficar bastante complicada, tá? A dominância do Bitcoin, ela já tá alta, né? Ela tá num patamar aí que é um dos mais altos dos últimos tempos, tá? Se a gente olhar aqui, a última vez em que a dominância do Bitcoin esteve nesse patamar foi ali por volta de fevereiro de 2021, né? E ali em fevereiro de 2021 foi quando de fato começou a alt-season, quando a dominância do Bitcoin caiu, né? Geralmente a alt-season, que é o período em que as altcoins começam a se valorizar muito, se inicia quando a dominância do Bitcoin cai. Infelizmente, isso ainda não aconteceu, tá? A gente ainda segue com a dominância do Bitcoin em 60%. Isso quer dizer que de toda a capitalização de mercado das criptomoedas, 60% desse valor é só do Bitcoin, tá? Quando esse dinheiro começa a fugir do Bitcoin e procurar ativos aí um pouco mais arriscados, ativos que possam oferecer um rendimento maior, é que a gente costuma ver o show das altcoins, tá? Por enquanto, infelizmente, o Bitcoin ainda está roubando a cena, tá? Uma coisa que pode acontecer é que quando a dominância do Bitcoin chegar ali na região dos 61, que seria o topo desse canal de alta, ela poderia cair como aconteceu nas últimas vezes. As últimas vezes em que a dominância do Bitcoin bateu no topo desse canal de alta, ela caiu, tá? Então, se isso acontecesse, seria maravilhoso para as altcoins. Não aconteceu ainda, mas vamos ficar de olho porque tá bem próximo, tá? No mais, pessoal, irei mantendo vocês atualizados aqui pelo canal do YouTube, lá pelo canal do Telegram. Desejo a todos uma excelente noite de terça-feira, uma excelente semana e bons negócios. Até mais. Tchau!